Eu tenho a honra de receber, pela segunda vez no Jornal da Auriverde, presidente Jair Messias Bolsonaro. Presidente Bolsonaro é o nosso convidado a partir de agora. A ilustre presença do presidente nos alegra, nos fortalece e nos prepara para um 7 de setembro que será memorável no próximo sábado agora, na Avenida Paulista. Outros assuntos importantes trataremos com o presidente Bolsonaro a partir de agora. Presidente, uma honra poder conversar com o senhor. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, presidente. Prezado Pitoli, ouvintes da Auriverde, um bom dia a todos vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade para falarmos um pouquinho do 7 de setembro. E também você deu um espaço grande da sua audiência aí para o Patrick, aquele hacker que tem falado coisas, como eu assisti toda a entrevista, que podem ser realmente um início para desvendarmos quem foi o Adélio e quem o mandou, quem o pagou, quem o financiou para aquele atentado no 6 de setembro de 2018. Presidente, nosso objetivo desde o início era esse. Quando o hacker Patrick Brito, numa entrevista aqui conosco, falávamos sobre questões locais. E ele citou o senhor, que havia hackeado o senhor, seus filhos, e aí o nome de Adélio Bispo, nós não podíamos fugir da possibilidade de, a partir dali, cumprir, né, com a função de jornalista e investigar. E chegamos ao nome, né, a um nome citado pelo Patrick. Entretanto, eu gostaria de ouvir do senhor essa construção daquela data, primeiro, que leva ao Clube de Tiros em São José, onde sofreria o ataque seu filho Carlos, e depois chegando ao 6 de setembro. O que antecede essas datas, presidente? Ô, Pitoli, vamos lá. Realmente essas datas aí apontam para uma veracidade, uma possível veracidade do que o Patrick fala. Por exemplo, se alguém for pagar alguém, um criminoso, para cometer um ato, ele vai ter uma orientação, né? Onde vai estar a vítima, quem é a vítima, onde estará a vítima. Agora, no caso, eu entendo que, como ele não achou nada, como ele mesmo disse, de podre a meu respeito, e talvez tivesse com dificuldade de me achar, eles achavam que, fazendo um ato contra o Carlos, que esse ato seria no dia 5 de julho de 18, num clube de tiro que meu filho frequentava, lá em São José, Santa Catarina. Agora, aquela pergunta, quem é que deu esse local que meu filho estaria lá nessa data? Só pode ter sido, no meu entender, alguém que nos hackeou ou alguém muito do lado da gente, o que a gente não desconfia de ninguém nesse momento. Então, entendo eu que se ele tivesse atingido o objetivo de assassinar o Carlos, talvez me tirasse da corrida presidencial, que naquele momento, em julho de 18, eu já estava muito bem. Quer dizer, a gente vê um crescente na campanha pelo Brasil todo, manifestações enormes em aeroportos, muita gente nas ruas, nos comícios nossos, coisa que é inacreditável, né? A quantidade de pessoas que nos seguiam já naquela época, e talvez, com dificuldade de me atingir, resolveram fazer uma ação contra o meu filho nessa data. Eu repito, alguém passou essa data, esse local, para o Adélio. Tanto é que estava previsto meu filho estar lá nesse dia. Ou seja, certamente, nós fomos hackeados, já que ele disse que investigava eu, meus filhos, tá? E o próprio Adélio. Então, alguém passou essa informação para o Adélio, ele foi para lá. E já que o Adélio era um desempregado, um pobre coitado, ele andava pelo Brasil. Quem pagou a ida dele lá para Santa Catarina? Quem pagou a ida dele para Juiz de Fora? Ele ficou numa pensão também, Juiz de Fora. Quem pagou? E uma coisa muito que ninguém explica, né? Se fosse o contrário, seria explicável, vamos assim dizer. No dia seguinte do atentado, dia 7 de setembro, é o dia onde o pessoal está em casa, vai para a praia, vai para o churrasco, vai visitar a família. Tá? 4 advogados aparecem em Juiz de Fora, um com um avião particular. Eu não quero acreditar que ele seja do grupo dos advogados samaritanos. Tá? É o que ele alegou depois, está preocupado com a vida do Adélio. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Tá? E muita coisa aconteceu depois daquilo. Esse mesmo advogado que esteve lá, há poucas semanas, foi feita uma busca e apreensão em cima dele e foi apreendido um Porsche, foi apreendido também o congelado alguns milhões de reais, ou seja, um advogado
bem de vida. Além do Porsche, um avião dele também. Um avião que, com toda certeza, esse que esteve lá em Juiz de Fora. E ouvindo aqui, eu acho que foram 5 momentos que você deu espaço aí para o Patrick, o hacker que está na Sérvia, ele fala nome de pessoas que, obviamente, eu sei que esses nomes existem. E todos os nomes batem, realmente. Ele apresenta notas aí de despesa obrigatória, de energia, telefone, entre outros aí, minha, do Adélio, tá, de outros familiares meus. Então, tudo isso corrobora que realmente tem um fundo de verdade para ser investigado essa linha dele, onde ele cita um político de São Paulo que seria o mandante. E parece, se me corrija se estiver errado, esse político, no local em São Paulo, quando se encontrou com ele a primeira vez, comprou de roupa para ele R$1.500, o equivalente a R$1.500. Exato. Bem, então o Patrick tinha nessa época 25 anos de idade, um garotão. E esse político, nós sabemos o nome que ele foi citado, grande parte do seu comportamento, do seu modo de agir. Agora, poderia sim, uma investigação isenta, não essa que a Polícia Federal fez, eu teria muito a falar sobre ela, mas investigação isenta, chegar à conclusão de quem foi essa pessoa que pagou R$1.500 em roupa para ele, que não tinha Pix naquele tempo, mas cartão de crédito, alguma coisa aconteceu, uma nota fiscal, R$1.500 é uma importância razoável para se comprar roupa, né? Hoje seria aproximadamente R$2.000. Então tem vários indícios que daria para seguir. Então eu acredito na investigação por parte do Derrite, desde, obviamente, que ele acompanha com prioridade total essa questão. Se foi deslocado para a Polícia Federal, a PF, por 2 momentos, falou que o inquérito está concluído e ele agiu como lobo solitário. Ou seja, essa parte da Polícia Federal, não quero acusar toda a PF, já está contaminada. E olha só, é um fato que não é novo, mas o delegado da PF, que fez o inquérito do caso Adélio, lá em Juiz de Fora, o nome dele é Rodrigo Fernandes. Ele chegou à conclusão que foi um lobo solitário, tá? Ou seja, enterrou o inquérito. Mas, tão logo o Lula assumiu a presidência, ele foi premiado, o Rodrigo Fernandes foi premiado na frente da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Ou seja, qualquer investigação vai passar por ele. A própria imprensa diz que a missão do Rodrigo na Diretoria de Inteligência da PF é investigar Jair Bolsonaro. Esse núcleo que está lá, essa diretoria que está lá, é exclusiva para investigar, para me encaveirar. Então, lá, qualquer denúncia anônima que se encontrar no papel na rua, o Bolsonaro deu um cascudo no Marciano, eles vão investigar. O tempo todo agem dessa maneira. Basta ver a questão ridícula das baleias. Tá? Então, esse caso, no meu entender, eu acredito no Derrite, acredito aí no governador Tarcísio, eles têm como conduzir essa investigação. Agora, eu espero que eles não mandem nada para a Polícia Federal, a não ser que a PF interfira. Se a PF não interferir, o Derrite continue investigando. Escolha pessoas, que a gente sabe que pode haver influência em qualquer estado do Brasil, escolha pessoas realmente compromissadas com a isenção para investigar esse político de São Paulo, está bastante conhecido, tá? Qual seria a possível participação dele de verdade ou não. Esse político representa um grande partido, tá? Que inclusive tem 3 ministérios com o PT, então tem uma influência muito grande. E o que eu vejo? A quem interessava a minha morte lá em Juiz de Fora? Eu morrendo em Juiz de Fora, o Haddad seria presidente da República. E eu seria enterrado ainda como o responsável, o mandante da morte da Marielle Franco. É um negócio bastante... Parece um filme, né, de ficção, mas é uma realidade. Eu, ao assistir, Pitório, as suas entrevistas aí, me interessei e me coloco à sua disposição para qualquer outro esclarecimento.